suprema humanidade perante os desígnios da providência. Escrevendo aos Efésios, declara-se o apóstolo prisioneiro do Senhor. Aquele homem sábio, vigoroso, que se rendera a Jesus incondicionalmente às portas de Damasco, revela à comunidade cristã a sublime qualidade de sua fé. Não se afirma detento dos romanos, nem comenta a situação que resultava da intriga judaica. Não nomeia os algozes, nem se refere às sentinelas que o acompanham de perto. Não examina serviços prestados, não relaciona as lamentações, compreendendo que permanece a serviço do Cristo e consciente dos deveres sagrados que lhe competem, dá-se prisioneiro da ordem celestial e continua tranquilamente a própria missão. Simples frase demonstra-lhe a elevada concepção de obediência. Anotando-lhe a nobre atitude, conviria lembrar a nossa necessidade de conferir primazia à vontade de Jesus em nossas experiências. Quando predominarem nos quadros da evolução terrestre os discípulos que se sentem admiradores do Senhor, operários do Senhor e cooperadores do Senhor, a Terra alcançará expressiva posição no seio das esferas. Imitando o exemplo de Paulo, sejamos fiéis, servidores do Cristo em toda parte. Somente assim abandonaremos a caverna da impossibilidade primitiva, colocando-nos a caminho do mundo melhor. E que assim seja. Que nós possamos ser melhor, mais complacente com o nosso próximo. E assim, passo a palavra a você, Gilson, para fazer a nossa oração inicial da noite de hoje. Mais uma vez, boa noite a todos. Vamos só agradecer pelo dia de hoje, pedindo paz, prosperidade para toda a família terrestre neste globo de mundo hoje. E pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje eu vou citar aqui o Pai Nosso de Chico Xavier. Pai divino que estás presente em tudo que criaste. Santificado, glorificado, reverenciado seja o vosso nome e a vossa obra. Venha a nós o vosso reino de paz, humildade, fraternidade e amor. Seja feita a vossa santíssima vontade, assim na terra como em todos os mundos. O pão do corpo do Espírito dai-nos hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha nos ofendido. E não deixe trilhar os caminhos do egoísmo, da maldade e do desamor, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Amado, esta humilde transformando para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita sabedoria e muito amor no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra, Francisco. E assim, amado Mestre Jesus, Maria Santíssima, os mentores espirituais da casa, Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para iniciar o nosso Evangelho de hoje com muita paz, com muita luz, que nós possamos, Senhor, ter pouco dessa paz, dessa luz. E assim passa a palavra ao nosso irmão Ivan, de falar a leitura e a explanação do nosso Evangelho. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã.
Boa noite a todos, novamente, e aqueles que não pude cumprimentá-los no primeiro momento. Peço a Deus que mais esse momento do nosso Evangelho, o Mestre Jesus possa estar presente em todos os nossos lares e colocando as mãos sobre todos aqueles nossos irmãos citados aí aos pedidos de auxílio pela saúde de cada um. E em nossos lares possa haver muita paz e amor, honestidade, humanidade, caridade e, finalmente, saúde a todos. Muito feliz de estar aqui novamente. Na semana passada não pude estar, tive um compromisso de uma reunião familiar muito importante. E hoje estamos aqui novamente, retornando aqui às nossas atividades com energia redobrada pela atividade do Evangelho sobre a ótica espírita e na presença de todos vocês. Que Jesus nos abençoe a todos imensamente. Lembrando aqui, tem algum irmão nosso que está com o microfone aberto aqui, tá? Está dando uns estralos aqui. Não vou contar para ninguém que é a Glaci, para ela não se... para ela não se... Não vou te contar para ninguém, Glaci, que era você, tá bom? Meus irmãos, hoje as nossas reflexões... correr para ver quem era para desligar. Diga aí. Tá certo. As nossas reflexões hoje do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós estamos no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos começar com a citação do Evangelho, 1 Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Agora, Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Bem-aventurados os que são pobres, pois será deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome, pois serão saciados. São felizes os que choram agora, pois irão rir. E novamente Lucas, novamente capítulo 6, agora versículos 24 e 25. Mas ai de vocês que são ricos, que têm a sua consolação no mundo. Ai de vocês que estão saciados, pois terão fome. Ai de vocês que estão rindo agora, porque irão gemer e chorar. E agora nós vamos passar para os itens 18 a 20, que fazem parte das nossas reflexões de hoje. Nós vamos começar com a primeira mensagem do Espírito Lacordaire, na cidade de Havre, no ano de 1863. Ele diz o seguinte: quando Cristo disse bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus, não estava se referindo àqueles que sofrem de um modo geral, pois todos os que estão na terra sofrem, estejam na riqueza ou na miséria. Jesus queria dizer que todos os que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. Na verdade, poucos são os que sabem sofrer. Poucos são os que compreendem que somente provas bem suportadas podem conduzir o homem ao reino de Deus. O desânimo é uma falta de Deus, e Deus nos recusa consolações quando nos falta coragem. A prece é um apoio para a alma, porém ela sozinha não basta. É preciso que tenhamos fé muito grande na bondade de Deus. Jesus disse muitas vezes que Deus não coloca fardos pesados nos ombros dos fracos, pois o fardo é proporcional às forças, assim como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A resignação será tanto maior, quanto maior for o sofrimento. Mas é preciso que sejamos merecedores dela, porque é isso, e é por isso que a vida é cheia de aflições. Perdão. Meus irmãos, o nosso irmão Lacordaire, ele traz aqui a sua mensagem ainda com um teor igrejístico muito forte. Daquele ensinamento que nós temos que sofrer, que nós temos que passar pelo sofrimento. Inclusive, ele utiliza uma palavra aqui, eu esqueci de marcar o local aqui, que ele diz que Deus nos nega. Deus não nos nega nada. Tá certo? Essa era a maneira com que ele se explicou, né? Ele deu essa mensagem nesse período. Mas a gente voltando aqui para as palavras de Jesus, no próprio Evangelho,
Bem-aventurados os que choram, os que têm sede de justiça, porque serão consolados. E depois, ai daqueles que estão felizes porque vão sofrer. Parece uma pegadinha de Jesus, né? Por que quem está sofrendo vai sorrir depois? E por que quem está sorrindo agora vai ter que sofrer depois? Esse foi um dos grandes questionamentos. E o espírito e o médium, esqueci o nome dele agora, chamado médium de Sacramento, ele, no ano de 1900, acho que 1920, ele, quando pegou a Bíblia, naquela época as pessoas não podiam ter Bíblias, né? Então as igrejas não permitiam que os fiéis tivessem Bíblia. A Bíblia tinha só na mão do sacerdote, porque só ele tinha a autorização para interpretar as mensagens ali contidas. E secretamente o padre dá uma Bíblia para ele, né? E pede segredo. E quando ele lê o Sermão da Montanha, bem-aventurados os que sofrem, porque vão sorrir depois, que boa aventura é essa de sofrer? E ele ficou totalmente perdido. E o próprio padre, me parece, não teve uma condição de dar uma informação muito precisa para ele, porque a informação é o seguinte: não, você tem que sofrer mesmo, porque nós somos homens, nascemos no pecado, e tem que sofrer e pedir perdão para Deus, etc. e tal. Mas ele foi criado dentro da igreja, tinha essa formação católica romana, e ele termina tendo contato com o espiritismo, e ele se transforma totalmente. Ele termina ficando conhecido no Brasil inteiro. Ele faz remédios homeopáticos e manda... Eurípides Bassanufo. Eurípides Bassanufo. Ele manda remédio pelo correio para pessoas no mundo inteiro. E quando há um surto da chamada febre espanhola, que mata milhões de pessoas no mundo inteiro, ele é um camarada que ele vai para dentro dos hospitais, ele vai cuidar, ele cuida, consegue recuperar muitas pessoas, mas, infelizmente, o fato dele, né, estar se expondo demais à doença, ele termina também adquirindo o vírus e termina desencarnando. Mas o importante aqui é ver o seguinte: o que esse tipo de informação passa nas pessoas se não nós tivermos o esclarecimento através da doutrina espírita? A gente tem que compreender que Jesus se refere aqui. Você que está sofrendo é porque você está já dando cumprimento a um resgate dos seus problemas do passado. Portanto, aí está a bem-aventurança de já estar buscando uma recuperação perante a lei natural. Deu uma congelada aqui na imagem geral aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem. Está todo mundo, eu não estou ouvindo nada aqui. Vou continuar falando, tá certo? Qualquer coisa, depois a gente retorna e reinicia. Estamos te ouvindo bem. Ah, ótimo, porque as imagens estão totalmente paradas, inclusive a minha. Então, a mensagem de Jesus é o seguinte: você que já está em sofrimento, você já está no caminho da recuperação. Você já está justificando a lei de harmonia do universo, o mal que você possa ter causado no passado. Enquanto aquele que sorri, né, desde que esteja sorrindo irresponsavelmente, para esse sim haverá choro no futuro, porque vai haver ainda um momento dele começar a recuperação dele. Então, quem é que está mais feliz? Aquele que ainda não começou a pagar o seu carnê de dívidas ou aquele que já pagou um bocado das prestações? Aquele que já está no caminho, liquidando os seus problemas liquidando, como eu diria aqui, justificando os erros do passado. Tá? Então, e Deus não vai negar uma oportunidade para ninguém. Muito bem. E ele diz assim: bem-aventurados os aflitos, pode ser traduzido assim: felizes aqueles que têm a oportunidade de provar a sua fé, sua firmeza e sua submissão à vontade de Deus. Eles terão na pátria espiritual 100 vezes mais alegria que lhes falta na terra, e depois do trabalho virá o repouso. Mais cedo eu estava fazendo aqui umas reflexões sobre um texto do livro Fonte Viva, né? Que ele falava exatamente que você compreenda
a reprimenda, aceita a correção. Então, todos esses problemas que nós passamos na nossa vida é exatamente isso. É uma correção da própria lei, nos ajustando às condições. Então, quando nós temos compreensão, quando nós temos conhecimento de por que é esse nosso problema, aí existe a condição de que nós aceitamos os problemas, a gente compreende por que nós estamos passando por essa situação. E aí está, então, a função do Consolador. A vinda do Cristo como o grande Consolador. Vem agora o Consolador prometido, mas para nos auxiliar a compreender o Consolador original, que é Jesus. De todas as mensagens que ele nos deixou naquela época, que nós não tivemos a capacidade de compreender na sua plenitude, hoje temos. Hoje temos porque os nossos irmãos do plano espiritual vêm, traduzem para nós. Já tem o trabalho de Kardec feito, mas nós temos o trabalho no dia a dia das nossas inspirações que os nossos guias espirituais nos enviam. Da nossa busca do conhecimento, quando a gente vai ler um livro, quando a gente está aqui no nosso evangelho, cada dia um amigo nosso aqui, um irmão nosso, traz uma nova mensagem para as nossas reflexões, em busca de quê? De que a gente finalmente atenda a Jesus como faça brilhar a sua luz. Não coloque a luz sobre o alqueire, mas na posição. Então, o que a gente vai aprendendo, o que a gente vai compreendendo, a gente vai trocando essas informações, buscando nos compreendermos cada vez melhor, compreendendo finalmente a Deus, compreendendo a mensagem do Evangelho para a nossa transformação. Por que nós estamos sofrendo? Porque Deus faz com que você sofra. Nós somos criados. Nós somos a última parte da criação divina. Nós somos criados já dentro. Então, essas leis que já existiam, elas dirigem a nossa atividade. Se nós, por livre e espontânea vontade, burlamos, incomodamos de alguma maneira essa perfeição, essa harmonia da lei, nós temos a obrigação de repor novamente. E a falta de compreensão por esses problemas que nós causamos a nós mesmos é o que nós chamamos de sofrimento. Então, no momento em que nós compreendemos por que nós estamos passando por esse tal sofrimento, nós deixamos realmente de sofrer, porque nós passamos a compreender a necessidade, como diz o texto, aceita a corrigenda e compreenda que você deve entender aquela mensagem que Jesus dava àqueles que ele curava. Fazia a cura e esclarecia, dizendo para ele que o seu sofrimento até o momento foi devido a você ter burlado a lei, ou seja, o pecado. Vá e não peque mais para que algo pior não lhe aconteça. Porque se na primeira vez a lei, tanto divina quanto a lei natural, diz o que é réu primário, que erra pela primeira vez, pode alegar alguma ignorância, aquele que já passou pela penalidade foi esclarecido disso. E se ele errar novamente, então a pena é aumentada. Tanto na nossa lei comum, quanto na lei divina. Por quê? Porque nós erramos conscientemente e querendo realmente errar. Por isso Jesus dizia, não peque mais, para que algo pior não lhe aconteça. E agora nós vamos passar a mensagem de Santo Agostinho, que também traz, o grande espírito, o grande conhecimento de Santo Agostinho, grande colaborador dos esclarecimentos da doutrina espírita, no auxílio direto a Kardec, mas traz também aquele pensamento muito de igreja. A gente pode ver aqui, será a Terra um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? Não lembram mais do que Jesus falou? Ele não avisou que haveria prantos e ranger de dentes? Agora, veja bem, para os que nascessem nesse vale de dores, ou seja, porque esse sofrimento faz parte da nossa ignorância. No momento em que nós compreendemos, nós mudamos o nosso comportamento e tudo isso para de acontecer, inclusive sofrimento. Porque se nós nos transformamos em pessoas melhores, Deus não vai causar, Deus não, a lei não vai causar sofrimento àquele que está se mudando, que está se esforçando por mudanças, que modifica o seu pensamento, modifica as suas atitudes. Ele compreende porque aquilo que ele está passando são experiências para o seu engrandecimento,
para o seu crescimento, para a sua evolução. E isso faz com que ele elimine esse sentimento de sofrimento e de essa dificuldade de ultrapassar as coisas. Se eu compreendo que eu tenho dificuldade, é porque eu tenho a capacidade. Eu tenho que me capacitar melhor para isso. Se eu não conheço determinado assunto, eu tenho que estudar o assunto. Se eu sei que o meu sofrimento é devido a problemas da rebeldia do meu espírito, eu tenho que dominar meu espírito. Né? Jesus disse, o Pai não quer a morte do pecador, mas a sua transformação. Então, veja bem, o Pai não quer. Então, isso vai acontecer um dia. Todos nós, como diz a música, um dia todos nós seremos anjos. Agora, de acordo com o que cada um batalhar na sua caminhada individual. Ele continua, homens, será que só conhecerão o poder do Mestre quando ele curar as suas feridas e lhe trouxer dias de prosperidade e alegrias? Será que só reconhecerão seu amor quando ele enfeitar seus corpos com todas as glórias e devolver a eles o brilho que possuíam quando foram criados? Ora, se a gente não compreender isso de momento, a gente não vai chegar nem nesse ponto. Como é que Deus vai nos transformar lá no espírito puro lá na frente, se nós não passarmos por todo esse período de compreensão, de depuração, né? Refazendo todo o mal que causamos, elevando o nosso conhecimento e a nossa capacidade de auxílio. Imitem aquele que serviu como exemplo a todos, e quando estava no último degrau do desprezo e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus, Senhor, conheci todas as alegrias da riqueza e fui reduzido à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer experimentar bem esse servidor. Aqui ele está se referindo a Jó, né? Um personagem bíblico que foi retirado dele, ele foi utilizado como exemplo, né? Ele tinha de tudo, foi retirado tudo dele e ele jamais se revoltou contra Deus, porque sabia que aquilo era uma passagem, ou que aquilo fosse uma prova, como ele muito diz aqui, por querer experimentar esse seu servidor. Continuando. Até quando pensarão que o limite de tudo é a morte? Quando se interessarão em saber o que existe além dos limites do túmulo? Mesmo que fosse preciso chorar e sofrer uma vida inteira, o que representaria isso ao lado da eterna glória reservada para aqueles que conseguiram suportar a prova terrena com fé, amor e resignação? Resignação e amor. A causa dos males de hoje está nos erros cometidos em vidas passadas. Portanto, procurem o consolo para eles no futuro que Deus está preparando. Olha aí, é um esclarecimento. Estou passando isso aqui por culpa minha, então eu vou me transformar, não vou continuar me culpando, porque se eu ficar parado me culpando, me sacrificando, né? Por causa disso eu vou me retirar, vou virar um ermitão, né? Por causa disso vou dar tudo que eu tenho, vou para a miséria. A miséria vai dar trabalho para os outros, que terão que lhe suprir de alguma maneira. No plano espiritual, antes de reencarnar, escolheram suas provas, pois se achavam suficientemente fortes para suportá-las. Isso é um compromisso que cada um de nós fazemos com as equipes espirituais e pedimos a oportunidade a Deus, pedimos a colaboração desses irmãos, pedimos a colaboração dos nossos espíritos amigos para poder nos aturarem, né? Porque se a gente tem muita inimizade, quem é que vai querer conviver conosco? Vamos nos lembrar do livro de André Luiz, onde ele fala, acho que é nos Mensageiros, do reencarne, não lembro o nome do irmão agora, que os camaradas eram inimigos. Né? Então, como é que o camarada vai querer receber um espírito inimigo para conviver com ele? Não, eu não vou lá com você não, porque chegar lá, você é meu inimigo, você vai se revoltar contra mim, então um e o outro. Inclusive, é um trabalho magnífico da equipe espiritual para que os dois terminem se aceitando para recomeçar, né? uma oportunidade de apagarem os problemas do passado. Então, todos nós temos os compromissos e as promessas. E é preciso que a gente seja esclarecido sobre isso para a gente compreender por que convivemos, né? Dentro de um grupo familiar, dentro de um grupo de vizinhos, porque formamos grupos fora dessa questão da comunidade imediata. Como, por exemplo, nós que estamos no centro não somos vizinhos e nem somos irmãos consanguíneos. No entanto, formamos um grupo, um compromisso também que assumimos em algum momento. Um momento pré-encarnatório.
Então, no plano espiritual, antes de reencarnar, eles escolheram suas provas. Por que reclamar agora? Aquele que pediu antes de reencarnar a riqueza e o poder foi para enfrentar a luta contra a tentação e vencê-la. Aquele que pediu para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico sabia que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa. Mas pediu, como ele diz aqui, pediu, cada um de nós pediu, e as companhias que temos também. Pedimos. Ao vencer, mesmo que o corpo fosse jogado no monte de lixo, quanto da sua morte, ele deixaria escapar uma alma brilhante e alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Vem aqui novamente a palavra sofrimento. Eu não gosto muito de sofrer, não sei se vocês gostam, eu não gosto muito de sofrimento, então eu não gosto de utilizar isso aqui como o sofrimento é algo obrigatório. Né? O algo é obrigatório para aquele revoltado, para o ignorante. Então ele tem que passar por isso que ele chama de sofrimento. Que remédio receitar aos que são atacados por obsessões cruéis e males dolorosos? Um só é infalível, a fé, ou seja, a confiança em Deus. Se nas horas de maior sofrimento chamarem pelo Senhor, o anjo da guarda de cada um mostrará o caminho correto a seguir, para que possam encontrar a salvação e o lugar onde irão. A intuição sempre virá. A intuição sempre virá. Mas é bom que todos nós nos apeguemos realmente à fé e procurar o templo que professa a nossa fé. Sejamos espíritas, sejamos evangélicos, sejamos católicos, budistas, o que seja, né? Mas todas essas modalidades, digamos assim, todos esses ramos de fé, trazem sempre uma informação, um ensinamento de retidão de espírito. Todas elas são importantes. Inclusive, são necessárias até hoje, porque, dado aos vários pontos, aos vários níveis de evolução individual, né, cada um de nós compreende uma mensagem dessa maneira. Muitas pessoas vão ao centro espírita, ouvem as palestras, e lá a gente não diz que ei, você, quando voltar para casa, não passe no bar e não beba. Não tenha bebida na sua casa, não faça isso nunca. A gente não diz isso, por causa da questão do livre-arbítrio. A gente pode informar, olha, o excesso de bebida pode lhe trazer problemas morais e físicos, pode trazer problemas dentro da sua família, dentro do seu trabalho. Já o camarada não consegue compreender dessa maneira. Mas muitas vezes ele, através de uma ameaça diferente, ele pode entender. Se ele chegar numa determinada igreja, o pastor dizer assim, cada vez que você bebe, o diabo bebe com você no mesmo copo. Ele lhe acompanha para casa quando você vai balançando. Ele se deita na sua cama com você enquanto você está embriagado. Ele sente medo e não faz. Não é útil naquele momento da maneira que ele possa compreender. O homem evolui, o pensamento evolui, a religião evolui. Né? Nós começamos lá atrás, quando éramos talvez hebreus, né? Queimando carne de carneiro lá na porta do templo, lá numa área do templo. Hoje não fazemos mais isso. Ao longo do tempo vem aumentando o nosso conhecimento. Né? Hoje professamos de uma fé que nega tudo isso, né? Não é nada disso é necessário. Por quê? Porque nós compreendemos de maneira diferente. Nós estamos mais espiritualizados e é necessário que as pessoas se espiritualizem. Essa era a função, a grande missão de Jesus, né? De recebermos todos da mão do Pai, ficar ali nos administrando, etc. e tal, e vir num determinado momento dar, como a gente diz, o pontapé inicial, que já tinha vindo a primeira mensagem lá com Abraão, um Deus único. Depois vem a segunda mensagem com Moisés. Aqui estão as leis. Aí vem Jesus. A lei é do amor, Pai e semelhante. E volta o Espiritismo para dar uma nova informação? Não, a mesma informação. Apenas para explicar de melhor maneira tudo que ele tinha dito antes e nós não compreendemos como ele havia previsto. Né? No futuro, o Pai vai mandar o Espírito Consolador que ficará com vocês, porque agora vocês não têm condições de compreender. E nós viemos, ao longo desses 18 séculos, várias vezes com contatos, já tivemos muitos contatos talvez com mais de um tipo de religião, para vir exatamente buscando no arcabouço da nossa mente, evoluindo, para até compreender melhor, hoje em dia, a própria doutrina espírita, saber que ela está firmada em 3 pontos principais, em filosofia, religião e ciência.
Ou seja, todas as atividades da mente nos conduzindo para Deus, aumentando o nosso conhecimento. Como é que nós vamos compreender Deus, amar a Deus, sem compreender minimamente o que Ele é? Vamos imaginar ainda aquele senhor, né, de roupa branca, barba branca, bravo, vingativo, às vezes psicopata, que manda as pessoas para a morte, que destrói tudo aquilo que criou, porque não sabia, deu errado. Deus se arrependeu do que tinha feito, não tinha consciência do que estava fazendo. Esses são os pensamentos que nós temos que apagar totalmente da nossa concepção de compreender Deus, como Jesus disse, Deus é Pai, e compreender Deus, como João disse, João o evangelista, né, discípulo de Jesus, Deus é amor. Deus não quer, como eu disse já anteriormente, Deus não quer a morte do pecador, mas a sua transformação. E a sua transformação é através da evolução do seu pensamento ao longo do tempo, para que possa compreender melhor, para que seja uma fé raciocinada. A fé livrou a muitos, salvou a muitos, como Paulo diz lá no passado também. Ele diz, no passado, ele já diz no passado, né? A fé justificou muitos. Mas hoje nós estamos na época da razão. É mais fácil compreender a grandeza de Deus, não porque os outros estão falando, porque eu compreendo, porque eu entendo. Além da fé, o raciocínio, a certeza. Fé é isso. Né? Eu tenho fé que vai chover amanhã. Não, isso não é fé. Tem fé não, porque você pode ter toda a crença de que vai chover amanhã e não chova. Né? Que o meu time vai ser campeão esse ano. Não vai dar certo. Que eu vou sair agora e vou voltar empregado. Não, pode não dar certo. Em Deus, sim, a fé. Ainda de compreender que Ele está sempre a nos auxiliar, mas não está para resolver os nossos problemas, como a nossa ignorância imagina que vai acontecer. Ai, Deus, eu estou doente, me livre agora. Ai, Deus, eu preciso não sei o quê, Deus me ajude. Deus me dê paciência. Deus me dê a intuição de jogar na loteria e ganhar. Não é dessa maneira que funciona. Porque Deus, para ser justo, teria que fazer todo mundo ganhar na loteria, todo mundo ter emprego. Não é assim que funciona. Nós precisamos dessas experiências que nós mesmos não temos condições de compreendê-las todas de uma vez só. É por isso que nós já estamos há tantos e tantos anos, há tantas e tantas encarnações nessa caminhada glorificante. Lenta, porque é natural da necessidade de que ela seja lenta, mas sempre abrindo novas portas, porque Deus é Pai, porque Deus é amor. Ainda agora o discípulo François, Nicolas, Madeleine, Cardeal Morlot, na cidade de Paris também, no ano de 1863. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus queridos filhos, é a maior prova de que está correto o ensinamento de Salomão no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento, que diz: a felicidade não é desse mundo. De fato, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude são condições suficientes para obter a felicidade. Grande verdade ele diz aqui, que quando a gente pega aí de pessoas famosas, né? Quando a gente pega aí de pessoas famosas, jovens, famosos e ricos, vivendo em situações de desespero, de falta de amor, em depressões terríveis, tomando remédios controlados. Então, isso realmente não traz a felicidade. E a felicidade realmente ela não é desse mundo, como todo conhecimento não é desse mundo. O camarada mais sábio que conseguir compreender o máximo de coisas aqui na Terra, ele vai ter que, em um determinado momento, migrar para outro espaço existencial, onde continuam lá os ensinamentos, novas experiências para o seu crescimento. Como a gente vai falar do irmão Bezerra, que já teve o merecimento de ir para um outro orbe, né? Uma outra situação espiritual, preferiu ficar aqui por amor a nós, pelo amor a nós que o Cristo se propôs a vir pessoalmente da sua missão, mesmo sabendo que ia passar por toda aquela situação. Então, isso define que realmente nem aqui é todo o conhecimento e nem é toda a felicidade. Nós temos aqui um conhecimento relativo com o que nós necessitamos, uma fé relativa com o que nós também conseguimos compreender,
até de compreender Deus. Como é que diz compreender Deus? De todo o teu sentimento, de toda a tua vontade, de todo o teu esforço. Dê o máximo de si para compreender a Deus. E cada um compreende Deus de uma determinada maneira, de acordo com o seu momento evolutivo. Então, também a felicidade, ela é relativa aqui ao nosso nível. E nós temos uma hora que estamos contentes, uma hora que estamos chamados felizes, e uma hora que nós estamos infelizes. Eu gosto de fazer essa comparação como aquele insetinho, né? O vagalume. Uma hora está cedo, outra hora não está. Então, nós também temos esse momento, a nossa felicidade, o nosso espírito, né? Acenda-se sua luz. A gente fica todo feliz, todo contente, muitas vezes com coisas que não são realmente espiritualmente relevantes. Ah, no dia que eu estou com bastante dinheiro, nesse dia eu estou feliz? A gente sabe que isso não é importante para o espírito. Faz parte do quê? Da experiência. Então, dos outros mundos, há outras condições de felicidade, as quais nós não temos a mínima condição de compreender no momento. Então, a cada momento que a gente vai subindo, vamos melhorando na nossa compreensão sobre tudo, o nosso apego cada vez maior aos nossos semelhantes, como espíritos, mas não como humanos, como pessoas, como eu digo, como pessoas físicas, não é verdade? Compreendendo cada vez melhor a necessidade de entender que cada um está no seu momento. Aquele que perturba tanto a gente é o que está menos esclarecido. Esse é o que precisa mais do nosso apoio, como nós também precisamos, né, da provocação dele para exercitar a nossa paciência e o nosso amor ao próximo, que é a grande mensagem de Jesus. Muita paz e luz a todos, e que Jesus possa nos abençoar imensamente. Então, nós vamos concluir fazendo a nossa oração final. Nós vamos elevar o nosso pensamento e o nosso espírito ao nosso Pai Celestial, agradecendo pela oportunidade, primeiro pelo dom da vida, segundo pela oportunidade de estarmos juntos aqui nesse banquete de paz e de luz, junto aos nossos espíritos familiares, às equipes do Mestre Jesus, abençoando os nossos lares e dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os espaços da criação. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que formos também capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos permita cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Assim seja. Volta a palavra agora à nossa irmã para ela finalizar a nossa reunião de hoje. Com muita paz e amor a todos. Graças a Deus. Muito obrigada, meu irmão. E assim, Mestre Jesus, mais uma noite agradecido por essa oportunidade. Queremos pedir a permissão ao nosso Mestre Jesus, a Maria Santíssima, ao mentor da Casa Bezerra de Menezes, para dar por encerrado o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz a todos. E até amanhã, se Deus quiser. Paz e luz